Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Cíntia. Olá, Letícia. Iniciando o segundo bloco de notícias desta sexta-feira, dia 22 de março. Vamos começar com os destaques da Folha de São Paulo. Na área de política, reprovação de Lula chega a 33% e empata com a sua aprovação, diz Datafolha. Oscilações mostram um cenário negativo. Índice dos que avaliam bem a gestão petista é de 35%, o mesmo de Bolsonaro na sua etapa de mandato. 1 ano e 3 meses após assumir a presidência pela terceira vez, o presidente Lula vê sua aprovação empatar tecnicamente com a rejeição a seu governo. Considera um trabalho do petista ótimo ou bom 35%, ante 33% que o avaliam como ruim ou péssimo e 30% como regular. A aferição foi feita pela Datafolha nesta terça-feira, dia 19, e na quarta-feira, dia 20, com 2.002 entrevistas com eleitores e 147 cidades. E aliados atribuem resultado em pesquisa a fala polêmicas. Gestão minimiza oscilação negativa de Lula no Datafolha e foca em anúncios. Aliados de Lula dizem que nos bastidores que as oscilações desfavoráveis ao governo na nova pesquisa Datafolha se devem a declarações do presidente, em particular ao enfrentamento com seu antecessor e rival, Jair Bolsonaro, e a comentários sobre temas polêmicos como Gaza e Venezuela. Oficialmente, a gestão minimiza os resultados do levantamento. Para eles, medidas econômicas e a entrada em vigor de novas políticas vão contribuir para reverter o quadro. E Lula perde ponto entre evangélicos, diz pesquisa. Datafolha mostrou que petista oscila para baixo entre a classe média, homens e os eleitores do SE. O resultado com oscilações negativas, enquanto ao levantamento anterior, pode ser visto também entre os segmentos que o Instituto entrevistou, como os evangélicos e entre a classe média. Vamos ver aqui no gráfico a opinião sobre o governo Lula após 1 ano e 2 meses de mandato. Aqui no dia 21 de março de 2024, 25% dos evangélicos consideraram ótimo ou bom, 30% regular e 43% ruim ou péssimo. Entre católicos, fica 28% regular, 29% ruim ou péssimo e 43% ótimo ou bom. Cíntia? Começando com os destaques do jornal Valor Econômico, temos que a mudança do novo ensino médio trouxe avanços, dizem especialistas. Depois de meses de processos de escuta e audiências públicas desde o ano passado, o projeto de lei do novo ensino médio enviado ao Congresso pelo Ministério da Educação e aprovado pela Câmara nesta quarta-feira foi bem avaliado por especialistas da área ouvida pelo Valor. A avaliação geral é que o texto corrige imperfeições do que estava vigente desde 2017 e não altera a estrutura que permite os aprendizados mais técnicos dos jovens. O governo Lula propôs elevar a formação geral básica, que envolve disciplinas mais tradicionais, como matemática, português, história e geografia, de 1,8 mil horas para 2,4 mil horas de todos os cursos, e reduzir a carga do currículo flexível dos itinerários formativos de 1,2 mil horas para 600 horas. A medida causou disputa entre oposição e governo, mas houve um consenso de todos os partidos, com exceção do PSOL. Seguindo, temos a maioria da população está no litoral, mas proporção recua, mostra o censo. O perfil de concentração da maioria da população brasileira em o seu litoral, realidade desde a chegada dos portugueses, se mantém, mas houve um recuo dessa proporção nos últimos anos, sinalizando para uma maior interiorização.
A 8ª divulgação do resultado do Censo Demográfico de 2022 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que 111,2 milhões de pessoas viviam em uma faixa de até 150 quilômetros do litoral, o que representa 54,8% da população brasileira. Essa fatia era de 55,8% da população em 2010. E temos também que a Covid cresce mais entre os jovens e idosos, diz a Fiocruz. O aumento da Covid-19 continua atingindo mais as crianças, pré-adolescentes e idosos, conforme dados do boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. Em relação à mortalidade, os idosos são os mais afetados pela doença provocada pelo coronavírus. No quadro geral de óbitos, a Fiocruz explica que, nas 4 últimas semanas epidemiológicas, o vírus da Covid se mantém como a principal causa de morte, com 86,7% dos casos. O atual cenário epidemiológico do país mostra uma manutenção de aumento da síndrome respiratória aguda grave em praticamente todo o território nacional. Letícia. Voltando com política na Folha de São Paulo, presidente volta a cobrar ministros e usa ironia para criticar a imprensa. O presidente Lula voltou a cobrar nesta quinta seus ministros para que viajem pelo país, defendam o governo e divulguem suas ações, e não só as de suas respectivas pastas. Em evento com jovens, o petista criticou a imprensa brasileira, que chamou de forma irônica de, abre aspas, gloriosa imprensa democrática, fecha aspas, sugerindo que os veículos de comunicação não divulguem os feitos de seu governo. O governo volta a falar de imóveis do Alvorada e alega que faltou controle. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, falou novamente dos móveis do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos e foram motivo de troca de farpas com a família de Jair Bolsonaro na quinta-feira. Foi a terceira vez que o governo se manifestou oficialmente desde que o caso foi revelado pela Folha na quarta. Pimenta falou aos jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada. Ele reforçou as notas divulgadas na véspera, de que nem todos os móveis estavam em condições de uso, e que o desaparecimento dos 261 móveis do Palácio foi constatado pelo governo Bolsonaro. Corregedoria pede explicações sobre veto a leggings no STJ. Normativa proíbe também regatas e minissaias nas dependências do tribunal. Jornal e associação questionam o STF, tese que pune imprensa por falta de entrevistados. O Diário de Pernambuco e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, apresentaram argumentos ao Supremo Tribunal Federal para tentar modificar o teor da decisão recente da Corte, que permite a responsabilização civil de empresas jornalísticas por falta de entrevistados. O jornal recifense pede ainda que a aplicação da tese aprovada pelos ministros seja suspensa até a apreciação do seu recurso, ecoando recomendação feita pelo Instituto Torna Voz. Voltando para o jornal Valor Econômico, temos em destaque a arrecadação sobe 12,3% e tem um novo recorde. Depois de um desempenho recorde em janeiro, a arrecadação federal continuou forte em fevereiro e atingiu 186,5 bilhões de reais, alta real de 12,3% na comparação com o mesmo mês no ano passado. Foi o melhor resultado para fevereiro na série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. Considerando somente as receitas administrativas, houve alta real de 11,95% em fevereiro, somando 179 bilhões de reais.
Já a receita própria dos outros órgãos federais, que inclui royalties de petróleo, por exemplo, foi de 7,5 bilhões de reais no mês passado, alta real de 20,4%. Aumento de restos a pagar, emendas parlamentares e PAC preocupam, diz IFI. O aumento de restos a pagar, estimulados pela volta das vinculações orçamentárias, as receitas de saúde, das emendas parlamentares impossíveis e das regras de execuções do Programa de Aceleração do Crescimento, é o ponto de preocupação para as instituição fiscal independente, que divulgou o relatório mensal de acompanhamento fiscal na tarde desta quinta-feira. O relatório observa comportamento oscilante entre 2001 e 2004 e crescimento constante entre 2005 e 2014. No ano subsequente, até 2017, é notado um movimento de redução e em 2018, estabilidade. Já entre 2019 e 2024, há crescimento ao patamar de 284,8 bilhões de reais. E esses foram os destaques dessa sexta-feira, dia 22 de março. Obrigada a todos e até a próxima!